Então, nós vamos ter a participação de Charles Alessandro Mendes de Castro. Ele é advogado, ele é especialista em direito ambiental, agrário, urbanismo e imobiliário. E ele foi consultor da Unesco. E, para conhecimento, Agnello, o Charles tem casa aqui em Cabralha, conhece bastante a região. Então, vai poder... Por favor, Charles, vai ser o nosso palestrante. Para coordenar a mesa, eu mantenho Jorge Castellucci, por favor, porque para a regulação fundiária para a Bahia inteira, e o PD certamente tem muito a contribuir. Vou convidar o prefeito Manassés Santos de Souza, prefeito de Maraú, que está aqui há 3 dias, Agnello, conosco, participando e colhendo as informações do município. Muito obrigado, prefeito. E, por fim, Agnello Santos Silva, prefeito de Cabralha, nosso anfitrião. Obrigado, Agnello. Bom dia. Eu não consigo falar sentado, tá, gente? Eu também leciono, então a gente é acostumado a falar em pé e mostrar, então, desculpem. O tema hoje é muito importante, a gente entender um pouquinho o que seria planejamento urbano. O ideal é a apresentação anterior. Como desenvolver o município através de um plano de desenvolvimento integrado. Em que aí a gente fala integrado, não é só questão urbanística. A gente precisa levar acessibilidade, a gente precisa levar para os municípios a questão de saneamento básico e habitabilidade. Então, o plano diretor é o pensamento do município para frente, é o planejamento. Todo município deveria ter. Não é caro, é muito mais barato investir no antes do que no depois, que é justamente a regularização fundiária. Por que esse tema é tão importante para a gente debater aqui hoje? A maioria dos prefeitos e dos secretários municipais não percebem a força que a legislação trouxe para dentro de casa. Por que isso? Quando a gente fala em regularização fundiária, a gente está trabalhando com algo que já aconteceu. É o status quo, é algo que já está ali, já aconteceu, como resolver aquilo, aquela ocupação desordenada que está ali. Até então, o executivo não tinha força de efetivamente regularizar. Pasmem, dados nacionais. O Brasil hoje, cerca de 60% de todos os imóveis no Brasil não estão em nome de quem efetivamente ocupa como deveria ser. O que é isso? Às vezes a pessoa tem um contrato de compra e venda, mas o imóvel não está registrado no cartório de registro de imóveis em nome de quem ocupa. Às vezes a pessoa tem até escritura, mas o custo e o processo burocrático é tão grande que ele nem levou a escritura a registro. E no Brasil tem uma máxima, só é dono quem registra. Quem não registra não é dono. A REURB veio para abarcar os casos tanto sociais quanto específicos, em que a pessoa já reside, já tem ali um imóvel, mas não consegue ter esse imóvel no próprio nome. Tá? Por isso, são várias ferramentas jurídicas, técnicas e ambientais que o gestor público tem que conhecer para quê? Para que coloque na prática a efetivação de uma lei. A lei base disso tudo é 13.465. Mas começou ainda na 11.977, que muita gente conhece pelo Minha Casa Minha Vida. Resumo histórico para vocês aqui. Por que veio Minha Casa Minha Vida? Uma questão de necessidade de habitação, principalmente para famílias de baixa renda. Mas ela preocupou com um primeiro passo, que é reassentar famílias, regularizar um imóvel ainda sem ocupação, construir e levar as famílias para aquela nova residência construída. Só que ficou à margem desse processo várias camadas da população. E não é só de baixa renda, gente. Pasmem, o cenário nacional, eu tenho várias famílias de alta renda que também não conseguem ter o documento, chamado de núcleo urbano, sítios de recreio, eram aquelas áreas que deveriam ser rurais, com um módulo de parcelamento mínimo do INCRA, e que foram fatiadas, viraram condomínios e a pessoa não tem o documento. Também essa ocupação é objeto da REURB. Então, a REURB ela segmentou na social,
E na específica, social, são as famílias de baixíssima renda. O decreto regulamentador nacional, ele tem uma média em que a renda familiar daqueles que ocupam uma área irregular, para ser qualificado como social, tem que ser 50% mais um da ocupação média, com renda familiar menor que 5 salários mínimos. Aí, eu saio de uma esfera da REURB e entro em outra. Eu saio de uma esfera totalmente privada e vou para uma esfera pública. Por quê? A REURB-S, a social, ela é uma obrigação da prefeitura, tá? Para se fazer tanto os estudos técnicos quanto a urbanização. Muita gente imagina que REURB é só dar o título. Não é. REURB é o título, todas as matérias de fins urbanísticas, asfalto, ou seja, pavimentação, não vamos trabalhar só com asfalto, o intertravado, um piso que a gente consiga, inclusive, em regiões praianas. O asfalto, às vezes, ele é, inclusive, contra a questão ambiental, porque eu não tenho escoamento de água, são municípios muito planos, vai acontecer o quê? Enchente. Então, o piso intertravado, que esse calçamento, ele permite que parte dessa água consiga infiltrar no solo. Então, o meu sistema de drenagem pode ser um pouquinho menor do que deveria ser para o asfalto. Mas, em resumo, as medidas hoje que os prefeitos têm na mão como órgão legitimador são enormes. Toda essa esfera de titulação antes, gente, era do Poder Judiciário. Só conseguia dar o título o juiz, através de uma ação específica da uso capião. Com o tempo, percebeu-se que isso não andava no Brasil. O judiciário ele não consegue andar com o processo. Então, abriu-se para os cartórios a uso capião administrativa. O que aconteceu? Os cartorários falaram, eu não vou assumir essa responsabilidade, não. Então, infelizmente, em alguns casos, há tanta burocracia que também desestimula a pessoa a regularizar, além do custo. O custo médio hoje de uma regularização pelo uso capião, você tem que ter obrigatoriamente o advogado, o agrimensor, pagar todas as taxas cartorárias, sai em média R$50 mil. Como que uma população de baixa renda consegue regularizar uma área, gente? É quase impossível. Tá? E ainda assim não fica regular, porque às vezes o bairro que eu estou aplicando a REURB não foi um bairro ordenado, ele não foi devidamente aprovado. Então nem a rua é pública. Ele não respeitou a área de preservação permanente, o recuo de 30 metros. Aquele bairro, às vezes, não respeitou o arco de 50 metros para as nascentes, e as pessoas ocupam justamente ali próximo, onde provém a água. Porque eu não tenho sistema de abastecimento de água, eu tenho que ter água no lugar mais próximo. Então, eu vou ocupar onde? Exatamente em torno de nascente e rios. Né? Então, essa é a grande dificuldade de se aplicar. O que houve com a lei? Opa! Eu estou vendo que o judiciário não está resolvendo, eu estou vendo que os cartórios não estão resolvendo. Quem tem esse problema na fonte? Os prefeitos. Por quê? É lá que a população está carente de água, está carente de esgoto, quer ser dono de um imóvel. Então, o que a lei trouxe? Prefeito, a partir de agora, todo o poder da caneta está na sua mão. O prefeito, opa, agora eu sou titulador. Realmente é. Só que a lei trouxe requisitos para que todas as prefeituras tenham que seguir. Não é só titular. Eu tenho que fazer todo um critério legal, abarcado pela lei, em que eu vou demonstrar para a sociedade que aquele núcleo pode ser regularizado. Primeiro, a lei exige que faça o levantamento topográfico. Tá? Eu tenho que analisar, de fato, qual que é aquela minha área que está irregular, quais são os lotes, qual o tamanho da minha via. Mas imagina fazer isso através de topografia convencional. O topógrafo vem na porta, medindo de porta em porta. Sabe quantos vocês vão regularizar os municípios? Talvez no 8º mandato do seu sucessor. Começando hoje. Começando amanhã, que hoje muita gente está aqui ainda. Mas vamos começar amanhã a implantar a REURB. Não dá. Isso é na prática, tá, gente? A gente mexe com regularização. Fomos a primeira empresa a trabalhar com REURB no Brasil. Tá? É uma empresa de Minas e Brasília, mas aqui não é fazendo lobby, não. É porque a gente trabalha isso na prática, e desde quando o doutor Humberto foi diretor-geral do IF, a gente
mexeu com regularização fundiária no estado de Minas, em conjunto com o Dr. Humberto. A gente já viu esse tema regularização já tem mais de 20 anos, né, Humberto? Então a gente já passa por isso há muito tempo. Qual que é o grande trabalho disso? A topografia convencional ela não vai dar conta. Para isso, então, toda a REURB, a gente indica que ela seja realizada através de aerolevantamento. Aerofotogrametria. O porquê da aerofotogrametria, gente? Não é porque quer, não é para facilitar, não é para contratar a empresa A, B e C, não. Porque senão se torna impossível. Imagina um topógrafo com um teodolito na porta, medindo porta de cada um. Ele não sabe como que foi a construção do lado de dentro. Se tem um tijolo deitado, tijolo em pé, se foi com bloco. Então, no final do quarteirão, alguma casa daquela residência vai dar uma diferença. E falar no Brasil, você vai perder 1 metro, 2 metros, 3 metros da sua construção, isso é briga. Então, a gente tem que evitar isso. E a gente só consegue, na prática, fazer a REURB se eu olho de cima para baixo. Hoje tem ferramentas avançadíssimas. A gente tem hoje VANTs, que são veículos aéreos não tripulados, com sensores a laser e laser scan, que ele consegue fazer o mapeamento com laser. Então, além da medida exata das residências, com interpolação de laser, eu ainda tenho todas as medidas urbanísticas, porque eu vou saber exatamente qual é a largura daquela rua, qual é a largura daquele passeio do bairro que eu estou regularizando, e outra, já gera automaticamente curva de nível de metro em metro ou de centímetro por centímetro. Isso seria o sonho de todo gestor público ter um município inteiro aerolevantado com curva de nível de metro em metro. Por quê? Quem seria o maior favorecido com isso? O meio ambiente. E, quando a gente fala meio ambiente, é o homem inserido no meio. A gente não pode excluir o homem do meio ambiente. Então, é o meio ambiente por quê? Eu vou ter habitabilidade, porque aí eu sei analisar se tem uma área de risco. Se eu estou ocupando uma área com declive de 45% ou 45 graus de inclinação, que são coisas diferentes, depois a gente até explica, eu já estou previamente em uma área de risco. Se eu estou ocupando uma área que é muito próxima ao leito de um rio, e eu verifico se aquele rio tem uma sazonalidade de cheia, eu já estou prevendo uma área de risco. Então, por isso que são medidas importantíssimas. Então, o conselho que eu dou a todos os gestores públicos, se quer começar a REURB, comece pelo ponto inicial, aerolevantamento com scanner a laser. Fora disso, você vai estar brincando de regularizar, pelo tempo e pela falta de técnica. Segundo ponto que a lei exige, além do dado do levantamento dessas famílias, eu tenho que fazer um cadastro multifinalitário. Por que do cadastro? O cadastro eu vou saber exatamente quem ocupa e qual a situação de ocupação. Se ela é locatária, o que é o locatário? Eu estou arrendando ou alugando uma área de alguém, então eu não posso ser titulado. Eu estou exercendo a posse indireta em nome de alguém. Então, o titular desse direito é o dono, ou o pseudo-dono daquele imóvel que foi levado ao arrendamento ou à locação. Então, esse cadastro é importantíssimo. Segundo ponto do cadastro que é importantíssimo, eu começo a gerar dados para o município. O município tem exatamente os dados concretos no bairro em que são feitas as REURBs, quais são a quantidade de pessoas ali naquele bairro. Eu sei exatamente se é um pai de família, se é uma mãe que é ali a matriarca da família, se só tem filho, não tem pai, ela cuida da família, qual é a renda média daquelas famílias, justamente para ir enquadrando. Por quê? A lei abarcou que para as famílias sociais, com renda familiar até 5 salários mínimos, todo o processo cartorário é isento. Já as famílias que têm uma renda superior, elas pagariam pelo menos o registro daquele imóvel. Então, o segundo passo é justamente esse do cadastro multifinalitário, que tem que ser muito bem feito, gente. Isso gera para os municípios dados. Se eu já tenho o aero, se eu tenho a demarcação da área, se eu tenho o cadastro, automaticamente o que eu fiz? Eu atualizei a minha planta genérica de valores. Olha, conseguem perceber como um negócio puxa o outro e é um ciclo virtuoso a REURB? Se eu tenho a planta genérica de valores, eu nunca lancei IPTU e nunca vou lançar ITBI. Por quê? O ITBI não é o imposto pela transmissão de um imóvel que tenha registro.
Se todos os imóveis são regulares no meu município, qual que é a minha receita de IPTU e ITBI? 0 ou mínima. E pasmem, gente, os 3 únicos impostos dos municípios que são diretamente ligados à gestão: ISS, IPTU e ITBI. Quais são os mais negligenciados no Brasil? Justamente IPTU e ITBI. Justamente os dois não tem como pular do município. O ISS tem. Hoje eu estou com uma empresa aqui em Cabralha, exemplo, tá? Não vou fazer, vou inverter. Estou com a empresa em Porto Seguro. Aí Cabralha vai dizer, não, vamos fazer através do nosso plano diretor ou de uma lei urbana específica um novo distrito industrial para atrair as empresas no Brasil inteiro para desenvolver aqui alguns empreendimentos sustentáveis no município. Se eu estou com a minha empresa do lado de lá e aqui me dá um incentivo fiscal, o que eu faço? Pulo no outro dia. Não, vem cá, a prefeitura está com a área, não, já vou construir meu galpão, vou estar com a minha empresa aqui. O município vizinho perdeu ISS. E se ele não tem IPTU nem ITBI, qual que é a receita dele? É passar a sacolinha pedindo o governo estadual e o governo federal repasse, porque ele não é autossustentável. Mas quando ele pensa no município na gestão interna, ele planeja o território, ele traz investimento, ele regulariza as ocupações e automaticamente ele está gerando o quê? Riqueza. Por quê? O imóvel regular, ele vai gerar IPTU e ITBI. Só que para quem ocupa também é excelente, gente. A regularização fundiária é um caminho que todos ganham. Imaginam eu que tenho um imóvel regular. Não, primeiro, eu não consigo vender ele financiado. Então, não tenho documento. Vai financiar em qual banco? Aí a pessoa que tem poder econômico no município fala assim, não, seu imóvel vale 100, você não tem documento nenhum, eu te dou 50, eu estou apertado, o que eu faço? Não, fulano de tal vai me dar. Não, eu até pagaria, mas eu não consigo financiar, então o meu imóvel que vale 100, eu apertado vendo por 50. A prefeitura não ganha nada e o próprio ocupante fica no prejuízo. Já o imóvel regular, não. É regular, vale 100. Aí eu dou 50, não. Eu vou anunciar e alguém vai conseguir um financiamento de algum banco público ou privado aqui, vai me dar os 50, os outros 50 vai financiar. E eu vou vender pelo 100. O que sugere? Alguns municípios que a gente já faz há mais de 4 anos, desde quando a lei foi implantada, tem um exemplo, o caso de Três Marias, foi o primeiro município a fazer regularização fundiária no Brasil através de PPP, parceria público-privado. Três Marias é na beira de São Francisco, onde tem o lago, é um município sui generis, porque foi criado, em tese novo, porque parte do município é onde está alagado, então a Codevasp comprou uma grande área para a vila de pescadores e por causa da própria barragem, o município foi crescendo. Aí a gente chama de crescimento orgânico. Às vezes não foi aprovado um loteamento, não passou pelos requisitos legais da 67, 66 e foi crescendo, aquela expansão. Aí a prefeitura não tem jeito, tem que ir lá e levar o asfalto, levar uma água, a pessoa fica reclamando. Isso é natural. A gente chama que todo município ele é orgânico porque é orgânico mesmo. A gente não cresce, não morre, não vai desenvolvendo. O município é assim também. Para esses casos específicos, esse município de Três Marias, o superintendente da Caixa foi conversar com o prefeito chama bem de vida. Por que o município aqui, que tem um porte grande, desenvolvido, paralelo com outros aqui na região, a gente não consegue ter quase financiamento nenhum da Caixa? Eu estou pensando até em fechar a Caixa Econômica aqui e ter um correspondente bancário. O prefeito não faz isso, não. A gente está com um programa agora de regularização fundiária e vai mudar. Por quê? Porque ninguém aqui tem documento. Então, sem documento, eu não tenho Consilcard, eu não financio. Eu só uso a Caixa mesmo como correspondente bancário, porque ela não conseguia movimentar. Após 3 anos de programa, o próprio superintendente falou: o que aconteceu? Que a movimentação na Caixa aumentou em 3 vezes. E o prefeito falou: e o meu município, a arrecadação aumentou em 5. Porque agora todo mundo tem documento. Com documento, material de construção, loja de material de construção, financiamento, tudo isso é um ciclo virtuoso que levou o município a abrir várias novas empresas de tinta. Lá hoje falta pedreiro. Que sem documento a pessoa não tinha estímulo nem a reformar a casa. E hoje tem. Então, esse ciclo virtuoso a gente tem que ter em mente. Tá? Esse processo ele gera renda para
todos os envolvidos. Então, aerolevantamento, cadastro multifinalitário, eu tenho automaticamente a planta genérica de valores. E os outros requisitos? Lembrando que a REURB não é só titulação. Eu preciso ter outros trabalhos. Qual é a outra exigência que a lei faz? Eu tenho que ter a demarcação urbanística daquele bairro. Como assim demarcação urbanística? Então, eu tenho um bairro que existe na prática, mas lá no cartório ainda é uma fazenda. Aquela fazenda está lá na origem da matrícula e ninguém sabia como que foi urbanizado. Às vezes o pai deixou para os filhos venderam sua parte, foram vendendo, criou-se um distrito, o distrito virou bairro e aí foi crescendo. Isso é o normal. Só que lá, na origem, ainda está a fazenda. Então tem que chegar no cartório, através de um documento público, com essa ortofoto, com esse aerolevantamento, que é um projeto de urbanização, leva para o cartório junto com o ofício da prefeitura, que é a demarcação urbanística. A partir de agora, bloqueia esse espaço aqui, que ele vai dar origem ao bairro X, com as casas A, B e C, aí eu tenho quadra, quarteirão e vias, mas eu ainda não tenho o nome das pessoas, mas eu já demarquei, e ela, como é aquisição originária, ela se assemelha a uso capião. Não importa nenhum débito, nada atrás naquela matrícula, é aberta uma nova, aberta uma averbação de cancelamento daquela área da matrícula anterior e aberta uma nova área. Ah, Charles, mas REURB eu posso fazer em áreas privadas? Pode. O prefeito tem essa autonomia. A lei trouxe para o prefeito a autonomia de verificar se aquele núcleo urbano informal, se ele aconteceu anterior a dezembro de 2016, e essa ocupação tem mais de 5 anos efetiva, todo mundo que está ali pode ser legitimado, independente da área ser particular ou pública. Vocês estão pensando na ferramenta que as prefeituras têm na mão hoje e poucas utilizam dela? Então, ela serve para a área pública ou privada. Demarcar, aí fomos no cartório. Então, o primeiro passo está lá. Eu estou com a área demarcada e ali eu tenho que inserir os outros dados. Quem ocupa, efetivamente transferir as ruas para o nome da prefeitura. Aí eu tenho o código postal, a prefeitura pode conseguir financiamento, porque a rua agora é oficial. Mas ainda tenho outros requisitos legais. A lei exige que eu faça um estudo ambiental de ganho efetivo para aquela área que eu estou analisando. Então, é como se eu fizesse um estudo ambiental simplificado. E qual foi a facilidade da lei? Eu não preciso aprovar junto ao órgão estadual. Eu posso aprovar no órgão municipal, nos CODEMAs municipais. Aí vai um alerta às prefeituras que ainda não têm CODEMA deliberativo. Façam o seu CODEMA deliberativo, porque a partir de agora, se ele não tiver nenhuma outra função, só de REURB ele vai ser efetivamente ocupado. Qual é a diferença do deliberativo do consultivo? O deliberativo, efetivamente, ele decide, ele tem voto. A gente separa camadas da população e camadas técnicas que podem votar a favor ou contra determinado empreendimento. E a REURB é um dos objetos do CODEMA. Então, a regularização, estudos ambientais. Mas eu tenho um outro fator. A lei só dá o direito de ser legitimado aquele que estiver comprovadamente em uma área que não traga risco de vida ou ambiental. Então, toda a REURB, não adianta eu fazer só o voo, scanner a laser, demarcação urbanística, cadastro multifinalitário. Eu sou obrigado a fazer laudo geológico geotécnico. Por quê? Às vezes aquela família está numa encosta, está numa área de risco, aquele solo não tem resistibilidade, aquela pessoa está ali, a qualquer momento, em uma chuva torrencial, pode ser levada. Todo mundo lembra de Petrópolis, não lembra? Aquelas ocupações irregulares de Petrópolis são históricas, desde o Império. Lá, se fosse aplicada a REURB de fato, algumas daquelas famílias não podiam ser tituladas. Aí que é o critério bacana da lei. Se eu não posso ter habitabilidade naquele local, então automaticamente eu trabalho com outros 2 fatores. O aluguel social ou o reassentamento das famílias que já estão em área de risco. Charles, mas o município não tem recurso. O que a gente faz? O MDR possui linha de crédito direto para esse tipo de caso. Só que, pasmem,
Quando a gente conversa com os técnicos do MDR, o que eles falam? Charles, a maioria dos recursos voltam para o Tesouro, porque os municípios não têm projeto. Se eu faço a REUB, levanto as áreas de risco, tenho o cadastro das famílias, então eu tenho tudo completo, se eu for no MDR, opa, o recurso está aqui. E tem casos que é a fundo perdido, gente. Então, ferramenta a gente tem. Saber onde buscar, que é o interessante. Tá? Para todos esses trabalhos, para esses cenários, existem recursos. Tá? Por isso que é interessante a gente ter esse tipo de debate, para levar o conhecimento, que às vezes o prefeito nem sabia, o secretário às vezes nem sabia a ferramenta disponível que tem na mão. Então, aí, vamos lá. Fiz o laudo, verifiquei se a área tem ou não risco, laudo geológico, geotécnico. Aí, aquelas famílias que têm risco, eu vou trabalhar com aluguel social ou com reassentamento, mas elas eu não posso titular. E o que vai acontecer com aquelas áreas que elas ocupam de fato? Assim que eu retirar, aquelas áreas têm que ser levadas a um novo conceito urbanístico, porque a própria lei, ela exige que, neste caso, na REUB, eu tenha que ter algum ganho ambiental. Então, esse bairro que foi constituído, sem ter área verde, eu posso pegar justamente essas áreas de risco, a partir do momento que eu removo a construção, faço o replantio, faço um PRAD, um PTRF, recomponho aquela área vai ser de domínio público, em nome da prefeitura, como área verde. Charles, mas aí, só encerra aí? Não, ainda tem mais um, que também é um critério ambiental. Laudo hidrogeológico, que algumas famílias deram exemplo aqui em uma área de mangue. Se esse mangue enchesse demais e gerar risco àquela população, risco de vida, eu não posso titular. Essa área eu não posso titular. Então, esse balanço hídrico, um rio com uma enchente, a gente tem que fazer um estudo de recorrência mínima de 100 anos. Então, em toda a REUB, eu tenho que ter uma equipe ambiental, porque eu tenho que analisar todos os riscos. Eu posso ter um rio que, dependendo da cheia máxima, com recorrência de 100 anos, determinadas casas vão estar alagadas. Até então, quando o prefeito não titulou, não era problema para o CPF, era um problema para a Defesa Civil. Imagina depois que ele titulou, deu o título e assinou a CRF, que é o documento final. Aí, bom, o prefeito me deu a casa, então eu podia estar aqui. Não pode, gente. Então, eu já fui gestor público, já tive do outro lado do balcão, a gente sabe quanto é importante o CPF da gente. Então, todos os prefeitos, secretários, na hora de contratar, prestem atenção se, dentro dos requisitos, todos esses critérios estão ali descritos. Porque, infelizmente, estão havendo várias empresas aventureiras que juntam ali um escritório de advocacia com a empresa de engenharia e falam, não, agora a gente faz REUB. Aí não pensa na área ambiental, não pensa nos riscos, o que importa é o título e o dinheiro aqui, ó. Entreguei o título, aqui está o dinheiro. Não é isso. REUB é muito sério. Então tá, então já fiz aerolevantamento, cadastrei, fiz o laudo geológico, olhei os critérios ambientais, consegui ter ganho ambiental, fez o estudo hidrogeológico, verifiquei que não tem área de risco de enchente, e o estudo geológico para ver se não tem problema de movimentação de massa. Agora eu estou completo, agora vamos titular. Não. A REUB não é só a entrega do título, mas a entrega de todo o ciclo de regularização. O que ainda falta? Eu tenho que verificar as condições técnicas urbanísticas daquele núcleo. Se ele não tem água, o pessoal está lá ocupando aquela nascente que puxa um caninho e está... Então, no mínimo, eu tenho que ter o projeto de abastecimento de água. Ah, Charles, esgoto lá é impossível, meu município não tem esgoto. Mas como trabalhar com a população em que cada um que assine, que receba o título, trabalhe com a fossa séptica ao invés da fossa negra? Fossa negra é o buraco no chão que contamina o lençol freático, às vezes a pessoa tem do outro lado aqui a cisterna que ela puxa água que ela mesma contaminou. Mas a fossa séptica não, é um meio mais simplificado, mais barato de se trabalhar, pelo menos para aquela ocupação irregular, até que venha o tratamento de esgoto, a questão de saúde pública. Então, o projeto, no mínimo, de fossa séptica tem que ter. Então, tem que entregar isso para a população na hora do título, e cobrar e ter fiscalização. Outra é uma questão que a lei exige, pavimentação. Ela não fala como, mas o projeto de pavimentação tem que ter. Charles, mas isso é caro. É caro. Mas lembra lá no início, quando o processo foi feito com aerolevantamento e scanner a laser? Então, eu já não tenho curva de nível de metro em metro daquele núcleo.
Então já fica fácil de projetar tudo: água, esgoto, pavimentação e drenagem. Então a empresa que ganha REURB, que vai trabalhar no seu município, ela já tem que entregar o pacote completo. Por quê? Porque se deixar para licitar depois, você vai pagar 3 vezes aquilo que você já pagaria no mesmo edital. Que para titular precisa das composições urbanísticas. Pavimentação. Aí pode ser, até cascalhamento hoje é aceito, tá? Até cascalhamento é aceito. Mas desde que seja compactado, que não leve resíduo depois, tá? Água, luz, saneamento básico. Na pior das hipóteses, fossa séptica. Tem que entregar o projeto completo, tá? Aí está, agora sim, tá, o imóvel agora está pronto para ser titulado. Agora está. Só que para isso é feito um juízo de verificação. A parte jurídica ela vai analisar, procuradoria ou da empresa contratada, todos os requisitos, se pode, desde que... Alguém sabe? A lei autoriza nos núcleos chamados rururbanos. O que é o núcleo rururbano? O INCRA tem um fator mínimo de parcelamento que ele edita para cada município do Brasil. Se você entrar no site do INCRA, você vai saber exatamente qual o menor imóvel rural pode ter no seu município, que variam de 2 a 60 hectares. É o fator mínimo de parcelamento. Vamos supor que no meu município seriam 3 hectares. É o fator mínimo, uma área de 30 mil metros. Só que lá tem um rio muito bacana, o pessoal gosta de muito. Então, essas áreas de 3 hectares, a pessoa foi picando, foi fazendo áreas de 2.000, agora área de 1.000, e virou um condomínio entre aquelas pessoas. Infelizmente, o gestor público não conseguiu fiscalizar e já está concreto. Já está concretizado aquele núcleo urbano informal. Zona rural, está fora do meu plano diretor, como zona urbana ou zona de expansão urbana, mas está consolidado. Posso titular? Pode. A lei autoriza a fazer isso. Tá? Então, após a REURB, aquela área passa a ser urbana por força da lei 13.465. Então, você, a partir de agora, pode cobrar esse tributo. E essa área, às vezes, só pagava o mínimo do ITR, que eram R$15 anual. Essa área toda com grandes imóveis. Então, a REURB não é só para núcleo urbano. A gente tem a REURB para favela. A gente tem casos em cidades inteiras. Centros urbanos de cidades inteiras. Como aquela cidade começou com o registro paroquial, era uma área que era da paróquia do Ar da Cúria, e todo o município se desenvolveu em torno dela, quase nem documento, nem a prefeitura, que é dona das áreas que ainda está em nome da Cúria metropolitana. Por quê? Isso foi a organização do Brasil. Então, para esses casos, inclusive esses casos, são aplicados à Lei 13.465. Então, a prefeitura pode regularizar todas essas áreas, desde que com respeito à técnica, que é uma obrigação legal, e tenha cuidado na hora de se fazer isso. Já se toda a prefeitura tem que pagar todos esses processos, se eu tiver que contratar uma empresa, gente, para fazer ela querendo bancar tudo, ela tem que realmente fazer um processo licitatório. Eu não aconselho nenhum prefeito a contratar a fundação que foi criada para isso, o Tribunal de Contas está pegando. Porque não é um caso de dispensa de licitação. Tem que ser uma licitação com técnica e preço, tá? É se pagar esse valor efetivo para entregar todo esse trabalho. Mas um outro fator também que está muito alardeado em todo o país, que é o tempo de credenciamento, ou a parceria público-privada. Hoje a APM tem um convênio, a Associação Presidente do Município de Brasília, tem um convênio com algumas empresas em que se credencia essa empresa no município e essa empresa faz todo esse trabalho sem nenhum custo para a prefeitura. Como assim? O prefeito não tem que assumir nada, ele tem que credenciar as empresas. Ele traz a regra. A empresa que pode trabalhar no município tem que entregar levantamento, laudo geológico, todos os projetos de engenharia, abastecimento de água, esgoto, laudo hidrogeológico, laudo geológico. Ok. Quem paga? A própria população envolvida. Como? Eu já coloco a regra em que esse valor, como falei inicialmente, o custo médio de regularização ficava em torno de R$50 mil. Vamos supor que a empresa que for trabalhar no meu município, ela tem que cobrar 1/10 desse valor e ainda dividir até 20 vezes. 50 mil, ninguém consegue pagar. Ou poucas pessoas conseguem pagar. Mas uma parcela de R$200 a R$250 por mês, sem juros,
trazendo para ela toda a oportunidade de ser titulada, de ser cadastrada, e ao mesmo tempo que o município ter IPTU e TBI, e ao mesmo tempo aumentar a renda volante de todo o município, eu acho que é um ciclo virtuoso. Então, são esses processos que a gente está abarcando e trazendo para todo o Brasil. A possibilidade de fazer com ou sem dinheiro, depende do gestor público. Então, para tudo isso, hoje tem solução. A REURB não é um bicho de 7 cabeças, mas é criterioso. E para que não haja nenhuma falha, para o CPF de quem assina, tem um rigor na contratação. Obrigado a todos. Doutor, parabéns pela situação muito bem colocada. Eu quero aqui registrar, mais uma vez, a presença dos prefeitos, a satisfação para aqui participar. Que a UPB, prefeitos, está nesse trabalho junto com o Tribunal de Justiça, como o Paulo falou, desembargador Rotterdam, em parceria com a UPB, com o presidente Zé Cocá, firmaram um convênio de parceria para que pudesse estar ajudando os municípios nesses critérios que a legislação hoje exige, né, das prefeituras, e tão bem foi explicado aí por doutor Charles. E a UPB colocou, como eu falei antes também, a estrutura, né, da engenharia para que faça esses levantamentos todos, e o lado jurídico também, para que dê assessoria jurídica e dê a oportunidade para que os municípios tenham essa segurança jurídica. Então, a UPB está à disposição para que possa estar fazendo e ajudando a esse lado, que tem um cunho social que dá cidadania àquelas pessoas mais necessitadas, além de também trazer recursos para a prefeitura, né, na cobrança de IPTU, ITBI e outros casos. Então, isso é interessante, essa regularização, a ponto do Tribunal de Justiça trazer para a Bahia pessoas credenciadas no Tocantins, que chegaram para dar esse curso dentro do Tribunal de Justiça, para que os municípios possam estar buscando essas informações juntamente com a UPB. Então, prefeitos, nós nos colocamos à disposição aqui para que a gente possa estar passando para todos os municípios essa oportunidade de estar ajudando nesse ponto tão importante que é a regularização fundiária. A palavra ao nosso anfitrião. Bom dia a todos. Bom dia ao nosso presidente, Anselmo. Bom dia, Paulo. Bom dia, prefeito. Quero saudar aqui a presidente da Câmara, Soraya, que está aqui presente também conosco. Quero saudar os secretários municipais. Ao palestrante, um tema importantíssimo para nós prefeitos, porque, como você disse bem, os prefeitos ficam atrás só de recursos, ou mendigando, passando a cuiazinha lá no governo federal e estadual, sendo que temos possibilidades de acrescentar na nossa receita municipal através da REURB. Aqui em Cabralha, já estamos fazendo o georreferenciamento, né, que eu acho que é uma peça fundamental, importante, para que a gente possa melhorar a nossa receita, que brigamos todos os dias por isso, né? Temos aqui uma aptidão muito grande, né? Estamos aqui na costa do descobrimento, aptidão muito grande pela pesca, né, pelo turismo, pela agricultura familiar, e ainda temos aqui, Castellucci, em áreas como Santo André, né, que as pessoas querem pagar ITR. As pessoas estão fazendo grandes empreendimentos, mansões, e querem pagar ITR. Guaiú, Santo Antônio, que são praias. Então, a gente está fazendo isso, logo, logo vamos estar finalizando, e aonde a gente vai conseguir, através da imagem de cima, ver que aquela pousada, aquele hotel, que deu entrada lá atrás na prefeitura, dizendo que tinha 10 apartamentos, hoje ele tem 50 apartamentos, e a gente não consegue atualizar
essa carta imobiliária. Então, é fundamental a REURB. Fizemos aqui outro dia entrega, junto com a Condé, de 200 escrituras de casa da Condé, e estamos agora providenciando mais 300 escrituras para entregar a bairros aqui do nosso município. Tá? É fundamental, e eu tenho discutido muito com meus secretários, com nossa procuradoria, para que a gente possa fazer isso o mais rápido possível e regular pela receita que o município vai ter um acréscimo, mas também para que a pessoa possa ter o seu documento. É fundamental que a pessoa possa ir no banco, fazer o seu financiamento, a pessoa possa fazer uma transação, o ITBI é fundamental para o município e a gente acaba perdendo muita receita realmente. Mas fundamental, parabéns pela palestra, foi bastante explicativo. E parabenizar o Paulo também aqui, Paulo, um evento muito importante para a nossa região. Vivemos aqui numa área de APA, e a gente tem aqui o secretário Fernando, o secretário de Meio Ambiente aqui presente, o Paulo César também está aqui, o nosso secretário de Turismo, onde temos aqui uma cidade com uma procura grandiosa, E aí a gente tem que estar atento, fiscalizando mesmo, Temos o apoio do INEMA, apoio da CIPA, porque as pessoas chegam e às vezes elas querem rasgar a Constituição, querem rasgar as diretrizes aqui do município. Imagino lá em Maraú também, como não é, uma cidade muito procurada turisticamente também, e lá a expansão está muito grande, e aqui nós estamos também atentos para preservar, mas não coibir o desenvolvimento. Eu acho que é importante a gente andar juntos, desenvolvimento, mas com respeito ao meio ambiente. Bom dia a todos. Agradecer aqui, primeiramente, a Paulo, que ele me iria colocar no primeiro debate. Aí depois ele me disse que fosse sobre a regulação fundiária. Eu falei assim, você está pesquisando a minha vida. Parabenizar também o Cachelute aqui da UPB, mandar um abraço para o nosso companheiro Zé Cocar, prefeito anfitrião Agnello e Charles. Doutor, no início, eu juro que eu pensei que ele estava falando de Maraú. No início. Juro. Eu disse, ele conhece Maraú. Conhece Maraú? Foi isso. Então, ele estava falando de Maraú. Veja bem, como o nosso colega Agnello já falou, realmente, a situação dos municípios, pelo passado, pela falta de coordenação, a falta de planejamento em todas as áreas, hoje nós vivemos em situações que, para tudo que se vai resolver, requer grande esforço. Eu tive o privilégio de participar daquele programa lá projetado pela UPB e pelo desembargador, que foi promovido pelo Tribunal de Justiça, pela Corregedoria das Comarcas, em junho, dia 9 de junho, se não me engano, e eu estive presente lá, a convite. O desembargador Jataí Fonseca fez esse trabalho de mobilização dos municípios, o Maraú esteve presente, eu estive lá, e depois de lá a gente foi tomando corpo e buscando informações, e até já editei decretos, 2 decretos regulamentando, colocando. Mas, como é a situação dos municípios, elas todas praticamente são iguais, porque a questão da metodologia orçamentária, tanto do governo federal como do estadual, ele não prioriza muito os municípios, e é onde tudo acontece, a saúde, o problema social, o problema da educação, como também as outras questões de infraestrutura. Então, é normal que todo município, na condição do nosso município Maraú, tenha essa dificuldade. Primeiro, porque todo profissional técnico, aqui tem vários técnicos, eu acompanho desde anteontem, vários técnicos, todos sabem que o custo, às vezes, não é acessível ou compatível com a receita do município. Principalmente o meio que, se eu dizer para vocês que o município de 824 quilômetros quadrados tem 10 PSF e 59 escolas,
vocês imaginam, né? Eu tenho lá, eu estive lá alguns meses atrás, logo no início do ano, com o governador Rui Costa, quando eu falei das linhas de veículos de transporte escolar do município, ele quase caiu de costas lá. Mas é a realidade de cada município, né? Nós temos essa questão geográfica. Então, quando você vem para o REURB, você esbarra justamente na questão da receita. Mesmo que a REURB vai trazer receita, óbvio, a gente sabe do cadastro imobiliário para efeito do IPTU, a gente sabe do ISS que isso vai promover, também do ITBI. Por exemplo, lá o ITBI de Maraú, quando eu assumi, era 2%. Itacaré, meu vizinho, era 3%, Ilhéus, parece que é 4%. E todos os municípios, aí eu fui tentar, né? Fomentei aí a mudança, fiz uma mudança no Código Tributário recentemente, já para valer o ano que vem, claro, dar uma incrementada mais no orçamento. E aí o pessoal do setor imobiliário em cima, não, porque não tem, a gente realmente precisa melhorar a arrecadação, precisa melhorar a receita, porque as demandas, né, as despesas são maiores. Então, a REURB, ela traz isso. Mas percebam que antes mesmo de você arrecadar, você precisa investir. E aí é que está onde esbarra o problema. O veículo tripulado, o primeiro orçamento, nossa primeira cotação, foi 380 mil, porque ele só consegue, como Maraú é uma península, o município, a cidade está numa baía, e antes do final da península, você sabe disso lá, que você conhece? Então, ele consegue, o início da península, ele consegue fazer essas três, são três. Não cabe um só são três. Só cabe as três para mapear toda essa região. Então, inicialmente isso. Porque o restante, eu tenho aí mais, além de Barra Grande, eu tenho mais 2 distritos, que é na zona rural, mais 16 ou 14 povoados também. Todos núcleos dessa forma que vão ser contemplados. Então, a minha demanda de núcleos que vai caber no REURB social, que no nosso decreto lá, nós optamos para renda até 3 salários mínimos, por várias questões, a demanda do social é muito maior, que é onde está justamente, que é responsabilidade do município. Então, Agnello, não é diferente, eu acho que aqui não é, Maraú não é. Também, em compensação, o especial, ele também tem, sim, vai trazer. E, conforme eu falei, que pensei que você estava falando de Maraú é uma miscelânea. Bahia de um lado, mar do outro, e uma península. E aí nós temos, inclusive, um povoado que era uma ilha, ou seja, área da União, que virou continente, em decorrência da projeção do projeto da BR-030, ao qual transformou a Ilha do Campinho em continente. E lá nós temos escola, temos posto de saúde, temos coleta de lixo. Tudo que o município possa fornecer, favorecer para o morador, para o contribuinte, mas não arrecada um centavo de IPTU, porque justamente é uma área. E aí ela vem, né, ela vai entrar, claro, agora nessa condição, porque o REURB traz isso, a possibilidade de você regularizar áreas do Estado, áreas que foram devolutas do Estado, áreas que são de marinha. Por exemplo, na Barra Grande, eu tenho vários núcleos, entre Barra Grande e Itaipu de Fora tem outro, também vários núcleos que a área é considerada de expansão urbana, mas algumas poucas ainda estão como rural, não estão ainda, não foi descaracterizada para urbana. E também tenho um local que chama Mangue Verde, que é um entorno que é uma área da Marinha, ou seja, está dentro do perímetro da Marinha. Então, perceba que eu comecei lá, Charles, eu dei início, mas ainda estou paralisado, esbarrado na questão financeira. Quando eu vou olhar o que eu tenho ainda de compromissos até o final do ano, para ser cumprido,
E digo que de passar, a gente procura sempre cumprir tudo para não ficar, né? Até porque o que é, né, condição para o gestor é artigo 42, eu fico dali, né? Não cumpro 100% não, mas fico tentando o tempo todo cumprir o artigo 42. Por que isso? A gente tem uma experiência de vida, eu já fui secretário de município, vereador por 3 mandatos, eu saí da cadeira da presidência da Câmara para ser prefeito. É uma condição que você realmente conhece um pouco da natureza do que impõe aos prefeitos. Então a gente vive, mas não com medo, claro, com respeito simplesmente a cumprir as metas. Mas não é fácil, não consegue. Prefeito nenhum consegue, eu não tenho nenhuma fórmula de bolo para isso. Mas a questão do REURB, agora com a sua palestra, quando diz que tem algo de graça, eu sou daquele tipo que até injeção na testa para mim, assim, de graça, meio que vai furar e doer, mas a gente vai bater um papo depois aqui de sair daqui, porque é interessante a gente saber que há, né, em um mecanismo que possa ser utilizado, uma ferramenta, né, uma forma de que os municípios possam realizar algo e com custo menor, né, se possível. Então, por que isso? Porque justamente eu estou esbarrado, e eu acredito que muitos dos prefeitos esbarraram na questão financeira, orçamentária, não tem dinheiro para se executar. E quando se trata de governo federal, de recurso federal, Ministério do Desenvolvimento Regional, até tivemos lá o Pedro Marão teve lá, assinei o termo de compromisso com relação à questão do lixo. A gente sabe que acessar recursos no governo federal, qual é o município que não está no cálculo? Eu acho que qual município que não tem nenhuma restrição? A maioria, todos têm, a maioria tem. Não né, executado por mim, mas os anteriores, as questões anteriores que foram feitas, e a Agnello sabe, nós estamos agora com um problema sério, que é o E-Social, né? Nós temos o CEAFIC, nós temos em abril a lei de licitação, a nova lei, a nova modalidade, e consome a gente muito em coisas que a gente precisa dar dinâmica para o município. Então, a gente sabe que essa é a condição. Acessar recursos federais é difícil, é uma burocracia enorme, né? Eu digo para vocês que a gente fica, né, e aqui vai uma crítica, né? Fica triste com isso, porque se falou aqui de vários temas, e todos os temas que se falaram aqui, se não houver a participação dos ministérios, do governo federais, mandando recursos, como foi dito por um palestrante aqui, sobre a questão do Fundeb, que se falava que os prefeitos iam pegar o dinheiro e assumir. Não, todo mundo compra 70% agora, né? Cumpre os 25%. Eu, por exemplo, cumpri mesmo na pandemia, o ano passado eu cumpri os 25%, cumpri os 70%. Eu, para vocês terem ideia, o ano passado eu fechei 82% de pagamento do Fundeb, profissionais da educação. Esse ano estou com 72%. Então, é preciso que também entenda que existe legislação agora, que existe também, né, mecanismo de punição para os prefeitos, e os governos precisam entender, avaliar os prefeitos, avaliar os municípios e começar a participar. Né? Maraú, um município totalmente, uma expansão econômica na área de turismo, né? na área de equipamentos turísticos muito grande, desordenado, não causado por nós, mas que a gente acompanha e sabe que vem nesse caminho. Regulação fundiária de todo que você pensar tem, tudo, inclusive o social, que é grande, aparentemente, né, dá a entender que não, porque se trata de um lugar de expansão turística, mas tem, que a obra precisa de pessoas, né, as construções, as pessoas estão lá, vão para lá. Isso começa a criar núcleos. E invasões de áreas públicas que ocorreu, e aí vai. Então, a gente precisa realmente do suporte dos governos federais e estaduais, que é quem pode mais. Eu classifico, né, como pai e avô, que tem que cuidar dos filhos, que somos nós, para que os municípios possam acessar realmente recursos em todas as áreas. Assistência social, infraestrutura, né, saúde, educação. A gente tem
a felicidade de todo ano ter emendas de custeio na área de saúde. Eu consigo sobreviver, manter a minha estrutura da saúde, porque recebemos emendas de custeio, parlamentar de custeio. Mas quando se fala, Agnello, de infraestrutura, meu deputado mesmo não liga, rapaz, tem não, está tendo não. Então, precisa mudar a metodologia lá. Os municípios precisam ter, sim, acessar mais recursos em todas as áreas, social, né, de infraestrutura, meio ambiente, meu secretário de meio ambiente está aí, agricultura e meio ambiente, a gente quase não tem nada com relação a recursos para essas áreas que é importante. Eu até falei com o Paulo anteontem, falei, Paulo, alguns prefeitos não vêm porque vai meio ambiente, o meio ambiente já diz tudo. Tudo que nós estamos falando aqui está no meio ambiente, né? O grande hotel, o restaurante, tudo é no meio ambiente. E aí? Aí o prefeito, o assunto é sobre meio ambiente, aí não vem. Tudo é uma cronologia que vai para um lugar só. Então a gente precisa, sim, realmente, né, eu vou aproveitar esse momento para mandar essa mensagem para os governos, né, federal e estadual, de começar a investir mais, menos planos, né? Por exemplo, Marau tem um plano de saneamento básico completo, aquele promovido pela FUNASA, dos 50 municípios da Bahia, Marau foi incluso, está pronto, tudo certinho. Meu plano de saneamento lá é perfeito, totalmente dentro do padrão, ouvindo todo o processo de ouvir todo. Mas vai executar como? Quando? Não vai executar, porque nem o município, nem os governos, né, promove isso. Então não adiantou, acredito que ter planos prontos não quer dizer nada. A gente precisa realmente de mais ação, de mais investimento, de mais destinação de recursos para o município para poder a coisa realmente começar a mudar, né? Realmente começar a mudar. Então, obrigado pela presença de todos e obrigado pela oportunidade. Paulo, um segundo só. Um tema importante foi verificado aqui. Tanto Marau quanto Cabralha foram vítimas do próprio sucesso. Tão bom que o pessoal quis vir, ficou, foi desordenado, aconteceu e está aí. Hoje é trabalhar com esse bom problema. Pior o município estivesse pelejando, gente, vem para cá, porque aqui não tem... Não, tanto Marau quanto Cabralha foram vítimas do próprio sucesso. Mas só respondendo uma pergunta, até 2021 existia uma dúvida se a própria população poderia pagar a REURB social, se ela poderia complementar com os estudos. Tá? A gente enfrentou isso em alguns estados com o Ministério Público, porque não havia na lei algo que de forma taxativa falasse, não, a REURB social é totalmente custeada pelo município. Não ficava, e os estudos? O município pode pagar? Havia um hiato. E o Ministério Público, até então, verificava, ele interpretou a lei em alguns estados, falando, não, no caso S, a prefeitura tem que arcar com tudo. Foi a primeira barreira que teve para se aplicar a REURB, porque como é novo, eu não tinha dotação orçamentária, não havia emenda parlamentar para a REURB, então era algo ali que ficava no limbo, o prefeito querendo fazer, mas sem poder, só fiscalizando ou cobrando na S. Em 2021, logo no início, houve uma alteração na lei. A gente ajudou justamente nisso. Por quê? Imagina a parte da população que quer se regularizar, ela não precisa depender efetivamente do município e consegue ali pagar, nem que seja R$200 todo mês ali, mas consegue quitar os seus estudos. Por que não abrir para ela? Então, a alteração legislativa veio para isso, então abarcando então toda essa segurança, tanto para o S, que é o social, quanto para o E, todos podem doar ao município todos esses estudos. Por isso que é importante essa parceria público-privada, esses termos de credenciamento, mesmo a prefeitura sem recurso, ela pode colocar, olha, quer vir trabalhar no meu município? Eu não tenho como pagar, mas a minha população, pela necessidade, a gente vai encampar um programa público de regularização e a população paga metade, a prefeitura faz com que o edital faça um corte no valor. Seria 1/10 daquilo que vocês iam pagar, porque aí tem volume. Se precisar, eu vou deixar com o Paulo alguns termos de referência, que vai ajudar muito a procuradoria, secretaria, porque às vezes a pessoa pegar, só para vocês terem ideia, aerolevantamento a gente acha que é brincadeira, e às vezes contrata um cara que tem um drone para fazer um aéreo do nosso município.
Sabia que isso é crime? Para o contratante, para quem executa? Aerolevantamento no Brasil, só as Forças Armadas podem fazer. Isso é um decreto-lei de 71. E ninguém sabe, pouca gente sabe. Só que para a empresa fazer o aerolevantamento no município, ela tem que ser habilitada no Estado-Maior das Forças Armadas. Porque essa ortofoto, ela não é minha empresa, ela não é do município que nos contrata, ela é da União. Eu sou agente certificador que dá a segurança, o município é o agente utilizador da ortofoto, aí ele pode usar para fins de cadastro, IPTU, REURB, etc., mas ela não é nossa. Porque se tiver algum acidente, igual aconteceu em Brumadinho, fizemos um voo antes, na região próxima, aquele quadrante, ele é mencionado, aquele espaço aéreo, ele é verificado, após o acidente naquele quadrante, só recebemos um telefonema. Quadrante tal, o voo feito em tal horário, tal data, a gente precisa dessa ortofoto. A gente só alertou para a empresa contratante, essa ortofoto tinha que ser, não vai não, pode dar problema, não, eu só estou te comunicando, a ortofoto não é sua e nem minha, é da União, eu sou o agente securitizador da ortofoto, então a Geoline teve que emitir e ela ajudou até na reparação de alguns danos. Mas é muito importante. Então, essas ferramentas, Paulo, eu vou deixar alguns termos com você, inclusive decreto, de repassar para a lista de prefeitos e secretários, eu acho que pode ajudar um pouquinho. E quem quiser saber um pouquinho mais, na primeira semana de fevereiro vai haver um evento na ABM, em Brasília, que vai falar justamente cidades inteligentes e ferramentas de gestão para municípios. E, Paulo, faço o convite aos demais prefeitos e secretários, entre os dias 2 e 3 de fevereiro, na sede da Associação Brasileira de Municípios, fica bem ali no meio de Brasília. A gente está trazendo, inclusive, empresas internacionais ligadas ao governo chinês, hoje que está na ponta de gestão de cidades inteligentes no mundo. Tá? Vai ser um evento muito bacana também. Doutor Charles, eu quero, em nome da UPB, aqui como colocou o prefeito de Maraú, que não é diferente dos demais municípios, lhe fazer um convite, né, com a sua experiência, o seu conhecimento, a gente fazer uma parceria com a UPB e levar uma palestra sua aos municípios, porque durante a pandemia a UPB se especializou ainda mais em fazer alguns eventos virtuais e que deu um público muito satisfatório, em parceria com o TCU, com o TCM, com a Receita Federal, e aí nós pudemos ver junto com o quadro lá da UPB, uma palestra sua que facilitem para os municípios poderem estar realmente aplicando a regularização fundiária e dizer também, prefeitos, que a UPB está à disposição. Como eu falei, a parceria com o Tribunal de Justiça, há um treinamento direcionado para isso, com advogados da UPB e engenheiros de lá também, para que possa estar facilitando as informações aos municípios. Então, agradecer aqui em nome da organização do evento, então, essa ousadia de estar agradecendo aos prefeitos a participação, que muito engrandece o evento por temas tão importantes para todos nós. Aproveitando a presença do Agnello, a gente explicar, a importância do evento é essa, tentar trazer conhecimento. Nessa primeira edição, a gente sabia das dificuldades, mas a gente teve a participação, o prefeito teve 3 dias aqui, e os temas foram um se amarrando ao outro, de forma que a gente tentou fazer um painel em que se tivesse uma formação completa. Por isso, o nosso símbolo do ciclo completo. E a gente espera e agradece a você, porque a gente espera estar deixando um legado para a Bahia. Isso é maior do que a gente, que a empresa, é maior do que nós. Nós temos, eu costumo dizer o seguinte, quem criou o carnaval no Rio? Ninguém sabe, mas eu sei que nenhum prefeito carioca consegue acabar com ele. Então, a gente pode estar deixando um legado que a gente não sabe. Daqui a 10, 20 anos, nós estamos vendo esse evento sendo realizado por outras pessoas que a gente não conhece, não sabe quem é, e estamos vendo um legado que a gente pode ter deixado. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu queria passar a palavra
Castellucci, para cada um fazer as considerações finais. Bom, Paulo, eu que agradeço sediar esse evento de fundamental importância para o nosso Estado e ter a presença de grandes profissionais, né, que eu já venho acompanhando a programação. Então, nós aqui de Cabralha que agradecemos pelo evento e quero dizer a todos vocês que esse evento vem a engrandecer a todo o nosso Estado, né? Palestras como a do Charles aqui, esclarecedoras. Eu fiz convite a todos os prefeitos da região, porém, todos os prefeitos, né, estão aí com problemas nas suas cidades devido às fortes chuvas que vem caindo aqui na nossa região. Itabuna, né, já alagou, né, eu convidei Augusto Castro, falei com o Marão para vir também, mas todos com suas preocupações, e aqui também não é diferente. A gente está aí com o secretário de Infraestrutura aqui presente também, inclusive tive semana passada com o coronel Carlos Miguel, da Defesa Civil, estamos com problema aqui também no município, ficou de vir até técnicos aqui para fazer levantamentos, para a gente amenizar o sofrimento de algumas famílias que estão em área de risco. Mas, de qualquer sorte, o evento fantástico, participei já de 2, um ali em Porto Seguro, né, Anselmo, outro em Salvador. A preocupação de vocês é pertinente, os comitês da Bacias importantíssimos e a gente tem que preservar realmente. Eu não disse na minha fala anterior, mas eu queria compartilhar com vocês. Cabralha hoje não tem mais lixão. Cabralha hoje deposita o seu lixo no aterro sanitário. E estamos fazendo nos próximos dias uma licitação para fazer uma concessão de uma empresa de reciclagem, claro que ela tem o PAD antes, que nós vamos transformar o antigo lixão em uma área reciclável, uma área que vai gerar emprego e renda para o nosso município. Então, é muito importante, né? O meio ambiente é fundamental, como eu disse, né? Meio ambiente junto com o desenvolvimento, cada um, né, com suas responsabilidades, para que o nosso município, como Maraú, né, que eu acompanho lá a expansão urbana, tenho alguns amigos que têm empreendimento lá em Maraú, como aqui também em Cabralha, né? Desde a Coroa Vermelha, estamos atraindo bastante investimentos. E com a possibilidade, que já está quase concreta, do novo aeroporto internacional da Costa do Descobrimento ser aqui no nosso município, o nosso município vai dar uma alavancada maior ainda, né? A área já está determinada, os estudos já estão bem adiantados, estamos já em fase de licitação. Então, Cabralha ganhou um aeroporto internacional e vai ser muito importante para o nosso município, para toda a região, Costa do Descobrimento, Belmonte, Itapebi, Itagimirim, Itabela, Guaratinga, enfim, eu acredito que esses eventos temos que fazer mais. Essa parceria da UPB é fundamental para nós, pequenos municípios. Cabralha tem 28 mil habitantes. Espero que com a nova contagem do IBGE a gente chegue aos 35 mil habitantes. Vai melhorar nosso FPM, vai melhorar nossa receita. E tenho dito sempre, colega prefeito, os municípios têm que se unir. Aqui está o representante da Condesc, né, do consórcio de infraestrutura. Eu estou como presidente do consórcio de saúde. Foi uma grande ideia do governador Rui Costa, né, trouxe lá do Ceará, se não me engano, o Ceará, essa nova modalidade de gerir, que são os consórcios, né, e nós estamos aqui, tiramos um custo muito grande das policlínicas municipais e passamos para a policlínica regional. Mas a gente precisa estar mais unido. Os municípios pequenos, eu costumo dizer sempre que aqui no sul, extremo sul da Bahia, nós temos 47 municípios apenas. E o restante da Bahia, seus 370 municípios, estão lá para cima, né? O oeste, o sul, o baixo sul, e a gente aqui no sul, extremo sul, tenho falado isso com o Marão, com Augusto Castro, temos que se unir, porque o sul, extremo sul, está esquecido. Está esquecido. Né? Então, se a gente não tiver os municípios, né? Porque Itabuna tem uma receita boa, Ilhéus tem receita boa, Porto Seguro, Eunápolis, mas os pequenos, como é que ficam? Né? Que a gente fique aí com essa cuiazinha atrás de deputado, né? Para poder mandar emenda para cá, estadual, federal, senador, enfim, gente. Mas quero agradecer a presença de todos vocês aqui. O Paulo encerra o primeiro momento agora pela manhã, e à tarde nós vamos estar aqui novamente.
E o Paulo César já está aí, eu acho que você já tem também à noite, né? Vai finalizar a noite, um jantar, e eu quero contar com a presença de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Agnello. A gente queria, o coordenador-geral do Fórum Baiano de Comitês, em agradecimento aí à tua participação nos dois eventos. Anselmo, por favor. Em primeiro lugar, bom dia a todos, né? Agnello, fica agradecido, né? Você participou no início lá do primeiro encontro estadual do Comitê de Bacias. Ontem eu fui agraciado, como todos os membros do Fórum Baiano, a carta de descobrimento foi aprovada aqui. Isso é história para Cabralha. Eu estou sempre aqui. A força do destino, Paulo, era para ser aprovado na Fiesp, mas a Federação da Indústria pediu vista na carta e a gente trouxe para aqui. A revisão ontem foi feita com 78 membros do Fórum Baiano, aprovou a carta de descobrimento aqui. Vai ficar na história, Cabralha. Eu agradeço você pela sua participação, a sua abertura aqui para nós em Cabralha. Você comprou a nossa ideia lá em Porto Seguro, né? Lá em Arraial da Juta, quando você esteve lá presente. Você esteve lá na Fiesp também, na plenária. E aqui o fórum está aqui, como eu disse ontem, prefeito. Nós estamos aqui para abrir o diálogo. Nós somos um interlocutor de vocês, tá? Você vai receber a carta, todos vão receber a carta. Você vem 27 preposições para o futuro governador da Bahia. Foi feita antes da eleição, não importava que poderia ser um ou outro, mas era para a Bahia. Você vai ver a importância. Ontem a Federação da Indústria e da Agricultura participou com seus presidentes, achou assim formidável as nossas. Vamos fazer em maio o segundo Ecoba da Bahia, está lá a IRBA, o agronegócios com a gente, já foi aprovado, já apresentou ontem como está o andamento dos patrocinadores. Hoje já estamos tranquilos para fazer o evento lá em Barreiras. Então, a gente está aqui à disposição sempre, o fórum está à disposição de vocês, prefeito, que eu sei, eu estou também gestor, secretário de uma cidade pequena, já tive em outra em Paramirim, que é na cidade natal, estou em Érico Cardoso, lá também tem lixão, e nossa região é mais problemática ainda do que vocês. Nós não temos um aterro sanitário no oeste aqui da Bahia, nem Guanabi, nem Brumado, Barreiras já tem, mas o nosso consórcio, que são 19 municípios, está assim, alarmado, assim, pedindo, clamando, para a gente que acabe com o lixão. Mas eu acho que a gente tem que fazer o quê? Que a gente não protele a data da finalização de todos os lixões. A gente vê gestões federais que chegam no dia do vencimento de apresentar a solução e o governo federal sempre prorroga. A gente fica assim, tranquilo em empurrar com a barriga, mas a gente vai chegar com essa discussão que está aqui hoje, os 2 dias intensos. A Luciana Curto esteve aqui ontem, o Ministério Público é muito Caxias, mas falou à altura, parabenizou, Agnello. Ela ligou para mim ontem à noite, a Selma, que brilhante evento. Ela está ouvindo lá. Os promotores de meio ambiente da Bahia estão assistindo. Então, eu trago aqui uma lembrança para registrar, que já tinha lhe dado, mas oficialmente agora, uma cachaça de Paramirim, certificada pela agricultura familiar, para você saborear esse aguardente da nossa terra, ok? Uma cidade de 22 mil habitantes com a cachaça hoje em todo o comércio do Brasil. Isso aqui chama-se crescimento de renda, emprego e renda de um município, ok? Bom, gente, muito obrigado ao presidente Anselmo Caires. Vou fazer bom uso, com certeza absoluta. Eu tenho ali meu procurador-geral do município, Hélio Lima, que está de olho aqui, ele também gosta de saborear. E o PC, o Paulo César, nosso secretário de turismo, também, ele envelhece cachaça, já me ofertou algumas vezes, a cachaça também é muito boa. Anselmo, muito obrigado, Cabral agradece pela presença de todos, estamos aqui à disposição. E tudo, como o nosso prefeito disse, é meio ambiente, né? Então nós temos que ter um cuidado muito grande, e não é à toa que o nosso presidente Lula está lá agora no Egito, já tratando de questões ambientais, né, com os povos originários, para que a gente tenha dias melhores. Ok? Obrigado. Muito obrigado, agradeço ao Agnello. Nós vamos encerrando a nossa parte da manhã.